Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Quando eu era criança, eu queria ser igual ao meu pai. Porque meu pai era um homem muito inteligente. Meu pai era o tipo de homem assim, que tudo que ele ouvia, gravava na cabeça dele. E ele não precisava estudar. E eu tinha dificuldade. E como toda criança acha que um adulto vai ensinar e ela vai conseguir aprender, eu achava que meu pai ia me ensinar a ser inteligente. Porque eu não gravava nada na minha cabeça. E aí, o que eu fazia? Eu ia lá perto do meu pai, né? Pedi pro meu pai me ensinar. E meu pai ia tentar me ensinar as coisas. Tô aqui com o neném. Aí meu pai ia me ensinar a fazer as coisas. Mamãe tá gravando. Aí, o que acontecia? Eu pegava e pedia pro meu pai, né? E meu pai ia tentar me ensinar. E eu não conseguia aprender. Porque meu pai é assim, ele não precisa estudar. Ele tem um cérebro que tudo que fala, ele grava e acabou. Não sai da cabeça dele. É só assim. E eu não. E aí ele ia tentar me ensinar, eu não aprendi. Ele falava assim, burra, burra, minha filha é burra, burra, minha filha é burra. Tadinho, ele sofria porque eu não conseguia aprender. E eu sofria porque eu não conseguia ser igual a ele. Então eram os dois sofrendo. E a minha mãe e meus irmãos, ao verem isso era toda vez, tipo, milhares de vezes acontecia isso. Não era uma vez. Aí a minha mãe e meus irmãos começavam a rir, falou, pronto, é agora. Toda vez que eu falava, pai, me ensina. Aí quando eu falava, pai, me ensina, eles já vinham, um olhava pro outro, já começava a querer a rir e falava, é agora, é agora. Por quê? Meu pai não fazia por mal, né? Ele só fazia aquilo que falava, tadinha da minha filha, ela não consegue, né? Ela não vai conseguir, né? Porque ela é burra, ela é burra, ela não vai conseguir. É tipo assim, existe a família dos inteligentes e a família dos burros, né? E aí eu sofria muito, eu orava muito, sabe? Era muito de oração, desde muito pequenininha. Aí eu orava, pedia para Deus e chorava tanto, mas tanto. E perguntava, por que, pai? O Senhor não me fez igual meu pai, porque eu não sou inteligente igual meu pai, né? E Deus não falava nada. Passado um tempo, Deus falou para mim que era necessário daquela forma. Depois passava anos e orando, nunca desisti de orar. Até os 40 anos de idade. Nunca desisti de orar e perguntar para Deus, porque eu não era igual ao meu pai. Aí depois passava um tempo, Deus voltava a falar comigo, anos e anos, tipo assim, muitos anos, né? Ele falava para mim assim: "Você é inteligente. Você é". E eu falava: "Não sou, pai". Por quê? Porque eu não era igual ao meu pai. Então o que aconteceu? Aí eu fui para a escola, né? Porque eu não conseguia gravar, eu ia para a escola e não queria saber de estudar. Eu sempre fui uma menina muito arteira. Eu não era má, dessas crianças que fazem maldade, sabe? Eu nunca era má. Minhas artes era conversar, pular, correr, sair gritando, como qualquer criança. Mas não assim contra o outro, sabe? Bater, isso não. Ficar judiando dos outros, não, isso não. Eu só era arteira nesse sentido. Então a escola para mim era só brincadeira. Não tem nota boa. Porque, com o passar do tempo, já na infância, muito pequenininha, tipo 7, 8, 9 anos, eu entendi o quê? Que eu era da família dos burros, então eu não ia estudar. Porque tem uns inteligentes e tem uns burros, então se eu era dos burros, pra que estudar? Né? Eu não queria saber de estudar, só queria saber de brincar. E de tempos em tempos, aí teve uma vez que o Papai Jesus me visitou. Aí ele mandou eu estudar. Falou, estuda. Por quê? Não era ser egoísta da minha parte, era o meu entendimento. Porque quando eu ia falar com meu pai falava assim, porque eu não era tão inteligente como ele, eu tinha que, para entrar uma fórmula na minha cabeça, qualquer coisa, eu tinha que estudar 2, 3, 4, 5 vezes em tempos diferentes. Tipo, hoje estuda, amanhã estuda de novo, depois da manhã estuda de novo. E meu pai não funciona assim. Meu pai, ele bateu o olho, pronto, já estudou. Ele não precisa voltar mais naquele assunto. Porque o cérebro dele tinha a capacidade de armazenar e o meu de não armazenar. E aí o papai Jesus falou para mim estudar. E eu, né, fiquei um pouco com preguiça e também eu não conseguia ter um entendimento assim que eu achava que eu era burra, né? Então eu não queria saber estudar. Aí quando eu cheguei no primeiro ano do segundo grau, né, já tinha lá já moça já, né?
E quando eu cheguei no segundo ano, né? No primeiro ano do segundo grau, aí veio a física e a química. E como eu não estudava muito, porque, né, eu levei tudo na brincadeira, já que eu não sou igual meu pai, eu não preciso estudar, porque eu sou burra mesmo, então deixa assim, né? Era o que eu entendia, né? Meu pai sofria, tadinho. Era ele e eu sofrendo, né? Eu porque eu queria ser inteligente e ele porque falava, burra, minha filha, burra, tadinho. Eu não conseguia ser igual a ele e eu queria. Não tinha como, né? Uma vez Deus falou pra mim que era necessário ser daquela forma, né? Que seria bom pra mim daquele jeito, que não era pra guardar muito as coisas na cabeça, né? E ele falou comigo, eu chorei muito, eu tava tão ferida, machucada, né? Porque eu não era igual ao meu pai, né? E eu chorei tanto diante de Deus que ele teve misericórdia e falou assim: é pro seu bem você não guardar as coisas na cabeça, mas você é muito inteligente. E eu era criança, né? Eu tinha, sei lá, acho que 5 anos. Não, 5 não, eu já tava com 7. 7 anos por aí, né? Então eu achava que eu não era muito inteligente, não, né? Mas o Senhor falou que eu era muito inteligente. Eu achava que não, porque eu não tinha capacidade de armazenar no cérebro, né? Não tinha armazenamento. E eu sempre levei a escola numa brincadeira. E quando estava no primeiro ano do segundo grau, aí veio a física e a química. Eu lembro que na minha primeira aula, nas primeiras, tipo, 1, 2, 3, 4, 5 aulas de. Nem 5, umas 3 aulas de física e química, né? Eu fiquei grudada assim na minha carteira, sentadinha assim, que era carteira, né? Que tinha, acho que hoje até a carteira, até hoje, né? Que a gente chamava antigamente, né? Que era a mesa e a cadeira que a gente sentava e a mesinha, né? De estudante. Eu fiquei sentada, paralisada, sem me movimentar. E me deu um pavor, porque todos aqueles anos eu levei numa brincadeira o estudo. Eu não estudei nada muito, tudo superficial. E aí eu tive medo. Eu senti um pavor, um medo da física, da química, porque eu falei, eu não vou conseguir. Porque eu brinquei até agora, né? Já estava no primeiro ano do segundo grau. Já na quinta série, Deus já estava no meu pé para me estudar. E eu brincando. E eu falei, eu não vou dar conta. E eu fiquei paralisada. Um dia eu fiquei tão paralisada na carteira vendo a professora, a mulher, ensinar, né? Era uma professora ensinando. Que eu não conseguia me movimentar, eu não conseguia fazer nada. E eu fiquei ali, aí o Senhor, Pai Jesus, me visitou. E quando ele me visitou, ele falou assim, estuda. Aí eu lembro que eu comecei a chorar. Começou a sair lágrimas, assim, e eu enxugava para ninguém ver, né? E eu tentando disfarçar, enxugando as lágrimas, falando assim, pai, pra que eu vou estudar também, né? O senhor me chamou para o ministério, né? Então, assim, não tem tanta necessidade também. Eu tentando me consolar o pavor que eu fiquei de física e química. Porque eu falava que eu não ia dar conta das fórmulas, não ia dar conta de nada. E ele falou, estuda, né? Eu tô contando isso pra vocês, queridos, porque depois, quando começou meu ministério, eu sou apaixonada pelo céu. Apaixonada pela astronomia. Muito apaixonada, né? E eu não fiz faculdade, né? Dessas coisas, né? Eu fiz faculdade de Direito, mas eu fiz só 2 anos. Eu não terminei, né? As lutas da vida, enfim, não consegui pagar a faculdade, né? E terminar. Na minha época não tinha esses financiamentos, assim, sabe? Era meio complicado as coisas, e enfim. E aí eu lembro que quando chegou, e naquele dia, Deus falou pra mim estudar no primeiro ano, né? E ele falou assim pra mim, assim, que eu falei, pra que se eu sou tua serva, né? E Deus falou pra mim assim, você vai precisar dessas matérias. E eu naquele momento, no ministério, aí eu falei, como é que eu vou servir a Jesus Cristo, pregar o evangelho? E o que tem a ver a física e a química comigo? Eu não consigo. Saca, eu sou muito apaixonada, né, pela astronomia, né? E pelo céu, muito apaixonada. Sou muito, né, fissurada no céu, né? E aí quando chegou agora, eu tenho facilidade, eu tenho dom. Quando eu bato o olho numa matéria,
Tipo, coisas que acontecem no céu, coisas que eles não conseguem explicar, que a ciência está buscando e que não consegue explicar, né? Eu bato o olho, eu entendo tudo. Por Deus, é um dom que eu tenho. E esses dias atrás eu chorei tanto, 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 que eu falei assim, pai, você lembra do primeiro ano do segundo grau? Que o senhor falou que eu ia precisar de física e química, que era para mim me esforçar, né, e estudar, né? E hoje, apaixonada pelo céu e a facilidade que eu tenho para entender, muita facilidade. Os cientistas ficam ali estudando, estudando, estudando. Eu bato o olho em alguns pedacinhos das coisas, assim, que eles, sabe? Porque eu não estudo, eu não faço faculdade nem nada, é o que eu vejo na internet. E já sei o que significa, já sei tudo. Consigo somar as coisas, sabe? Mesmo sendo burra, né? Como diz meu pai. E aí Deus tocou no meu coração. Eu fiquei tão feliz. Eu falei, pai, o senhor lembra quando o senhor falou que eu ia precisar pro ministério? E eu falava, como? O que tem a ver pastor com física e química? Né? Eu não entendi nada naquele momento, né? E não compreendi mesmo, porque, né, as coisas de Deus são grandes demais pra gente compreender. E eu lembro, queridos, que Deus falou comigo outra coisa. E quando você era criancinha, pequenininha lá das pequenininhas, quando eu era pequenininha, que Deus falou assim, é pro seu bem você não ter capacidade de guardar, de armazenar. É porque teu ministério é tão doloroso que todo dia acontece coisa ruim na minha vida. E já pensou se eu tivesse capacidade de armazenar igual meu pai? Então, sabe, eu chorei tanto agradecendo a Deus por tudo, sabe? Tudo é perfeito. Ele é perfeito no que ele faz. Em tudo ele é perfeito. Eu chorei tanto, ele falou, filha, se você tivesse a capacidade do teu pai, você sofreria tanto. Tanto, filha. Você não ia esquecer nada das suas dores, das lutas que você enfrenta todo dia. Você não ia conseguir esquecer, ia te doer. Mas você, o cérebro apaga. Mas você é inteligente. Quero te dizer, querido, que Deus te ama, Ele cuida de você. Nos mínimos detalhes. Mesmo que você não entenda, como eu não entendia. E você é inteligente. Mesmo que o seu cérebro não tenha capacidade de armazenamento, porque armazenamento é chamado pela ciência de QI. São pessoas que têm QI, mas todos nós somos inteligentes. Eu, que meu cérebro é curtíssimo, que tudo apaga. Tudo apaga. Eu tenho que voltar a ler de novo. Tudo, 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 tudo. Não armazena nada. Nem vida, o que aconteceu na minha vida, que eu fico assim, o que aconteceu? Minha mãe conta história de tipo 5 anos atrás, eu já não lembro mais. Sabe? Então, queridos, o QI não existe. Existe só cérebros que têm capacidade de armazenar e cérebros que não têm. Mas não significa que você é um burro, burro, burra. Como meu pai, tadinho, ele não falava por mal, ele falava triste, tipo assim, filha, não me pede pra te ensinar, porque não vai ter jeito, não tem solução pro teu problema. Ai, mas essas são coisas de família, sabe? Eu amo demais meu pai. Hoje eu tô tanta risada, né, dele me chamar de burra, né? Então não existe QI, não existe pessoas mais inteligentes, só existe cérebro que armazena e cérebro que não armazena. Mas lendo 2, 3, 10, 50 vezes a mesma coisa, a pessoa vai conseguir. Você vai conseguir. Amém? E também te dizer que o Pai cuida de todos os detalhes e que Ele ama todos nós. Shalom. E até o próximo vídeo.